Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, ele se encontra no livro do profeta Zacarias. Eu quero ler com vocês o capítulo 3 e nós vamos ler a partir do verso 6 e 7 apenas, para aquilo que se refere à nossa reflexão. Então o anjo do Senhor falou solenemente a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar em meus caminhos e seguir os meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Deixarei que ande junto com os outros que estão aqui. Glória a Deus. Essa é uma palavra de honra, irmãos. É uma honra do Senhor ao profeta Zacarias. O capítulo 3, ele fala da purificação do sumo sacerdote. Zacarias, eu quero contextualizar rapidamente para nós entendermos. Zacarias, ele profetizou junto com Ageu. Aquele da glória da segunda casa será maior do que a primeira. Durante o regresso dos israelitas vindo da Babilônia, do período de 70 anos que ficaram escravizados ali pelos babilônios em terra estrangeira. E logo que eles começaram um trabalho de reconstrução, e todos nós estamos em reconstrução, em busca da paz, desistiram por causa do duro trabalho, da dificuldade do trabalho. É difícil mesmo, irmãos, é muito difícil, não é fácil. Eu sei que não é algo fácil suportar a aprovação a qual o Senhor nos imprime. Mas o Senhor levantou o profeta Zacarias justamente num complemento da mensagem daquilo que se referia à mensagem de Ageu. Um complementa o outro, os livros de ambos se complementam, porque haveria uma reconstrução do templo físico, sim, como sinagoga, como igreja, e do templo espiritual, a qual o Senhor estava mais interessado. E a purificação do sacerdote, ela mostra justamente quando Satanás leva ali o sumo sacerdote Zacarias a fim de acusá-lo. É o que acontece, é o que aconteceu com Jó, por exemplo. O Senhor, de tempos em tempos, Satanás leva. É o que aconteceu com Pedro, quando Satanás pede para peneirar Pedro. E Jesus fala: eu roguei ao Pai para que você suportasse. E perceba que Jesus não tirou da provação. Mas aqui nesse versículo nós vemos que o Senhor recusa as acusações de Satanás daqueles que estão em Deus. Não há mais condenação. Eu quero dizer, não há mais condenação. É lindo de ver esse tipo de coisa, sabe? A gente precisa compreender as nuances sobre a palavra de Deus. Então eu quero fazer algumas aplicações pertinentes ao que se refere esse texto. Olha, ela fala assim, ó. Então o anjo do Senhor falou. Irmãos, o anjo do Senhor, ele tem um significado muito grande. O anjo do Senhor, ela é uma teofania. O que é uma teofania? É a manifestação. É uma manifestação clara de Deus. A teofania, o anjo do Senhor se refere, alguns teólogos acreditam que seja a própria manifestação do Senhor Jesus. Uma coisa é quando a Bíblia fala um anjo do Senhor, outra coisa é quando ela fala o anjo do Senhor. O anjo é o próprio Senhor Jesus, é a própria palavra encarnada. E ela começa falando assim, ó, falou solenemente. Eu gosto dessa expressão, solenemente. Solenemente quer dizer em forma de celebração, em forma de honra. Por quê? Porque Zacarias tinha passado pelo processo de purificação, a purificação do ouro e da prata, tudo aquilo que nós temos passado, irmãos. Para quê? Para retirar os sentimentos ruins, para se cumprir a palavra de Deus em nós, para se cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu lá no começo da caminhada. Você lembra do que Deus falou? Inclusive, o nome Zacarias, a etimologia da palavra fala, Deus se lembrou. Então você se lembra do que Deus te falou? Você se lembra lá no início da caminhada o que Ele te prometeu? Você se lembra? Tudo isso que você está passando, tudo isso que o irmão Alisson está passando, prepara justamente para aquilo que nós temos pedido. Se fala do querer e também se fala do realizar.
Filipenses capítulo 2, versículo 3, Deus opera em nós tanto querer como realizar. E eu gosto, sabe, justamente disso, por quê? Porque vai ter uma exaltação. Falou solenemente a Josué e fala justamente de uma exaltação. Olha, ele começa falando assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, ele se coloca como general de guerra. Se você andar em meus caminhos e seguir os meus preceitos, receberá autoridade sobre meu templo e seus pátios. Vamos falar primeiramente sobre esse andar em meus caminhos e os meus preceitos. Nós temos sempre, eu tenho falado sobre isso, a questão das escolhas, irmãos. O futuro está no nosso livre-arbítrio, então use-o. O futuro está no nosso livre-arbítrio, então use-o. Lembre-se que a remoção dos pecados, de tudo que nós fizemos de errado, só se encontra se estivermos perto do Mestre. Olha, eu gosto de Deuteronômio capítulo 19, porque ele fala: hoje eu lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre as bênçãos e as maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas das escolhas que fizerem. Perceba, Paulo fala claramente, não sei se é em 2 Coríntios capítulo 4, que Deus fez ele espetáculo tanto de frente aos homens como de frente aos anjos. E essa é uma clara evidência de que estamos crescendo em fé, quando a nossa perspectiva aumenta no sentido de que há um mundo espiritual nos observando. E nós temos a ciência de que não estamos sozinhos. O temor aumenta. O nosso coração, ele se eu posso falar uma palavra, ele pende mais para o lado das coisas espirituais. A nossa mente se conecta ao céu, se conecta nos pensamentos dos altos, nas promessas, na palavra, no caminho que nós estamos trilhando. E nós começamos a escolher vida. Olha, ele fala: escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. E ele traz isso até numa questão de gerações, meu irmão, de futuras gerações, de perspectiva daquilo que nós teremos para a nossa descendência que virá depois de nós. Ele fala isso, e aí eu gosto dessa expressão: façam isso, amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor. Irmão, amor é obediência. Eu falei sobre isso, o amor e obediência. Quando nós sabemos que uma pessoa não gosta de algo, nós não fazemos até por amor a ela. E nós sabemos as coisas que o Senhor Jesus não gosta. Ele nos chamou justamente para amar uns aos outros e não para andar. Se nós estivermos de mão dada, quem é que vai sacar as armas? Se nós estivermos de mãos dadas, quem é que vai apontar os dedos, não é verdade? Mas eu gosto dessa expressão: apegue-se fielmente ao Senhor, porque é justamente o que fala da fé. A fé é uma visão espiritual. A fé em Deus, ela é uma fé cega. A fé em Deus, por quê? Porque nós não vemos Deus. Deus é espírito. Mas importa nos agradar a Deus e não aos homens. Eu falei sobre a fé cega. Logicamente, a nossa fé ela não deve ser cega em homens. E essa fé ela é uma visão espiritual, que em Hebreus 11:1, a palavra emuná, que fala de fé, fala justamente apegar-se a algo com força. E o que é? A fé é a convicção dos fatos que não aconteceram e que se esperam. São fatos que estão no futuro e nós não vimos, mas nós já vimos pelo olhar da fé. Então, ela não se torna cega totalmente, apenas não vimos com os nossos olhos carnais. É apegar-se justamente à promessa, apegar-se à palavra do Senhor. Apegar-se, a palavra emuná significa apegar-se com força. É a salvação que vem do Senhor. É aquilo. Por exemplo, nós estamos em alto mar, o mar agitado. Lançam só uma pequena boia para nós. Não adianta eu só tocá-la. Eu tenho que me apegar com força nela para que ela possa cumprir o propósito dela, que é salvar a minha vida. Agora ele fala: se vocês o amarem e obedecerem, ele dará a vida longa na terra, que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Eu gosto dessa expressão de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque o Deus de Abraão é o Deus que vem e dá a promessa, ou seja, é o momento em que ele fala, é o momento em que ele proclama a promessa. O Deus de Isaque é o Deus do cumprimento da promessa, é o momento em que ele vem e cumpre a promessa, mas o Deus que dá manutenção à promessa se revela justamente em Jacó.
Ou seja, para Sara, por exemplo, era uma mulher de 90 anos, era impossível ela amamentá-la. Ele cumpriu a palavra, deu o filho e ainda fez Sara amamentar. É disso que eu estou falando. Ele dará todos os recursos que precisar. Então não precisa ter medo, pequeno rebanho. Não precisa ter medo, pequeno rebanho. Eu quero falar, receberá autoridade sobre o meu templo e seus pátios. Em Marcos, no Evangelho, aliás, em todos os Evangelhos, mas é Marcos capítulo 6, fala de Jesus expulsando dos pátios. A autoridade sobre o templo e sobre o pátio fala dentro e fora. E logicamente aqui está falando do pátio, do templo natural, mas também o espiritual, que somos nós. Não sabeis que vós que sois templo de Deus? É o que fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templos de Deus? Eu e você somos templo do Senhor. E o Senhor quer nos dar a autoridade. Por quê, irmãos? Porque como Deus fez uma promessa, o mal vai se opor. Eu quero repetir isso. Como Deus fez uma promessa, o mal vai se opor. Mas nós temos autoridade pela palavra para lutar por aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor chama nós para lutarmos junto com Ele por aquilo que Ele nos prometeu. E olha, receberá autoridade. Autoridade de quem, meus irmãos? Do Senhor, pelo que Ele fez na cruz. Perceba que nós receberemos uma autoridade que é nossa. Nós falamos em nome de Jesus. Eu gosto de Lucas, capítulo 10, versículo 18, logo depois dos 70 discípulos terem recebido a missão do Senhor Jesus de ir pregar, curar os enfermos, foi a primeira vez que aconteceu com eles. Eles voltaram muito alegres e foram contar para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus respondeu assim, versículo 18 de Lucas 10. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. A palavra está falando que nada nos causará dano, mas isso não quer dizer que não haverá luta. Para pisar em cima de alguma coisa, meu irmão, você vai tentar pisar. Primeiro, a cobra vai causar medo, o escorpião pode trazer nojo, e nós vamos ter que lutar até a ação de pisar. Agora, eu quero chamar a atenção justamente ao veneno desses dois animais a qual o Senhor Jesus usa. O Senhor Jesus usa umas analogias justamente para nos ensinar algo sobre contra quem nós estamos lutando. O escorpião, é muito difícil a pessoa que é picada pelo escorpião vir a óbito, mas ela fica totalmente paralisada, com náuseas, ela sente muita dor, muita vontade de vomitar, ela passa por períodos de doença e de angústia extrema, e a sensação é de morte, mas normalmente ela não morre. O veneno do escorpião fala de uma paralisia espiritual, e o veneno da cobra não, muitas delas são mortais, não todas, mas a maioria delas são mortais. E nós sabemos que em João 10:10, a palavra fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas nós temos todo o aparato necessário pela palavra de Deus justamente para lutar. É necessário que nós aprendamos a usar essa autoridade para pisar. Porque é a intenção de Deus humilhar Satanás debaixo dos nossos pés. Paulo fala, em breve, o Deus da paz, ele usa essa expressão, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. É debaixo dos nossos pés que Deus esmagará Satanás. Por quê? Porque Deus não está numa luta cósmica contra Satanás, não, meus irmãos. Ele quer ensinar nós como nós vencermos os nossos inimigos e os nossos próprios mal. Então, a parte de fora do templo fala da parte exterior, justamente quando Jesus expulsou os cambistas, mas também tem a parte de dentro, que é justamente da mente, a salvação, o capacete da salvação, porque Satanás ele tenta apossar da nossa mente por circunstâncias que estão acontecendo no nosso exterior. E nós precisamos entender isso, que tudo que é interno e externo será modificado pelo poder do Espírito Santo. Eu quero terminar falando porque ele fala assim, deixarei, e agora vem a promessa, né? Deixarei que ande junto com os outros que estão aqui. Muito tempo eu me perguntei, que outros era esse? É os outros que passaram pelo processo, irmão. É os outros que passaram pelo processo. São os santos que vão morar no céu. E também, logicamente, ali tem anjos. E está falando de uma visão espiritual. Mas daqueles que já têm autoridade, sabe? Daqueles que já não querem que o mal invada mais as suas casas e as suas famílias. Eu gosto muito, sabe, de um versículo porque
fala justamente de restauração, irmão, daquilo que muitos têm buscado. Eu sempre falo de restauração pessoal, mas o Senhor, a intenção dele é que nós demos muito fruto. Em João 15, se eu não me engano, no versículo 7 ou 8, ele fala assim, ó, o Pai, sem mim nada podem fazer, e o Pai querem que vocês não deem apenas frutos, mas muitos frutos, para a glória do nome dele. Então é a intenção de Deus que a árvore seja completa, não só com aparência, pelas folhagens, como a figueira seca, mas que ela cumpra o propósito dela, que é frutificar. Agora o fruto, ele nunca cai longe da árvore. Eu quero repetir, o fruto, ele nunca cai longe da árvore. E ele serve para alimentar outras pessoas. E não só a própria árvore. Mas é impressionante isso. Não só a própria árvore, não. A árvore nem se alimenta do fruto normalmente. Mas olha só o que nós vemos aqui, ó. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Ele fala assim, ó, pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Ele estava levando Ezequiel depois de uma purificação, irmãos. Depois de algo, uma luta muito grande, Satanás tentando acusar, tentando desanimar, tentando paralisar e tentando até matar o sumo sacerdote. Perceba que era o sumo sacerdote, Josué, não era qualquer um. Então, Satanás, ele sempre quando ele se levanta, é porque Deus tem propósito com aquela vida. Deus tem propósito com a sua família, meu irmão. Deus tem propósito com a sua vizinhança. Deus tem propósito com a sua cidade através da sua vida. Deus tem propósito com a sua nação através da sua vida. Deus nunca olha só para nós. Deus é fiel, meu irmão. Deus não foi fiel e nem será fiel. Ele é fiel. Ele é fiel agora e ele não nega a si mesmo. A palavra se cumprirá. Eu quero terminar com Lucas capítulo 1, versículo 45, que fala assim, ó, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Irmãos, feliz é aquele que creu aquilo que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Feliz é aquele que creu que se cumprirá ao que o Senhor disse. E a palavra, ela tem várias mesmo, sabe? Várias situações a qual nós podemos nos apegar. Sabe, Romanos 8:1, não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. O sumo sacerdote entendeu isso. A eternidade foi-lhe concedida. Em João 3:36 fala que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E aos olhos de Deus você já é campeão, porque em 1 João capítulo 5 fala que a quem vence o mundo é aquele que crê no Filho de Deus. Então se apegue a estas palavras e se apegue que você receberá uma visita solenemente do Senhor, que trará honra e exaltação para a tua vida pelo serviço prestado, a fim de que vades e deem muitos frutos, os teus frutos das tuas lágrimas se espalharão pelo caminho como brisa suave de esperança, como um exemplo de fé e superação que abre as portas do coração de pessoas que têm o coração endurecido pelos trancos e arranques e atravancos que a vida oferece. Será através dos teus frutos, que foram regados com as lágrimas e oração, que Deus usará para a salvação, que transbordará a muitos. Então, fique tranquilo, porque Ele deixará que você ande junto com os outros e trará de volta tudo o que você precisa. Se apegue a essa palavra. Feliz é aquele que creu que se cumprirá conforme a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau.